Não se esqueça de se inscrever no canal, curta e compartilhe. Juntos faremos a ponte de comando ficar cada vez mais forte. Security authorization accepted. Episódio 1. O problema com a lógica absoluta. O vento batia forte na encosta da montanha, segundo seu marcador no pulso, a 9.543 metros acima do solo. Só de olhar para baixo ele sentia vontade de vomitar. Tinha um medo amaldiçoado de altura e não entendia de que forma tinha conseguido convencer a si mesmo de que fazer aquele passeio era uma boa ideia. Contudo, Joy acreditava que se fosse para morrer ali, já teria morrido. Não que isso aliviasse seu coração toda vez que uma rajada de vento fazia balançar. Há 5 dias tinha proposto a si mesmo aquele desafio de fazer a escalada. Agora, no entanto, ele pensava que talvez devesse ficar em casa em seu holodeck defeituoso. Já tinha sido mordido por um inseto de 7 patas entre as rochas. Já havia pego uma tempestade poderosa com raios. E já tinha se enfiado sem querer na toca de um primata agressivo que quase o jogou montanha abaixo. Estava confiante de que não ia terminar o trajeto inteiro. Se sua irmã estivesse ali, ela diria que ele estava tentando se matar. Estava escalando apenas com equipamento de alpinismo, sem condutor de gravidade. A mochila nas costas cortava seus ombros, e a neve cheia de silício feria seu rosto, mesmo que ele usasse óculos e máscara. Estava respirando com dificuldade. Tinha subido muito e seus braços doíam. Contudo, estava praticamente no final. A saliência que ele estava procurando ficava a apenas alguns metros acima. Muito bem, disse ele, se preparando. Observou a procura de fissuras na rocha para apoiar suas mãos. Se olhasse para baixo, cairia. Ele realmente tinha muito medo de altura. A próxima saliência estava a passos dele, mas teria de se esticar mais do que o seguro para enfiar as mãos nela. Fez força nas pernas e saltou para o lado, agarrando a abertura e sentindo suas pernas tremerem de horror, ao não encontrar apoio imediato. Seu corpo inteiro balançou e Joy gritou ao mesmo tempo que se agarrava com todas as suas forças no paredão de rochas íngremes. Respirou contra a parede fria e recomeçou sua subida. Suas mãos enluvadas escorregando no gelo siliconado e tremendo enquanto ele alçava o topo do lugar. Novamente, ele realmente tinha muito medo de altura. Esticou a sua mão esquerda para uma rocha pontiaguda. Os rastros que ele vinha seguindo há 5 dias indicavam que o bicho que estava procurando tinha subido até lá usando uma habilidade de escala normalmente precisa. Esticou a mão direita e se içou com força para o espaço acima, jogando todo o peso de seu corpo contra a rocha para sair do abismo, e ele finalmente se deitou de cara na neve. O despenhadeiro à sua esquerda e o vento fazendo seu capuz branco balançar para todo lado. Respirou cansado. A razão de tudo aquilo estava mais à frente. Se ergueu com dificuldade e sacou seu phaser do suporte na perna. Acima dele a montanha continuava subindo até mais 5.000 metros. Mas à frente dele havia um paredão de rochas que se dividia numa fenda estreita. Ele sacou o tricorder de bolso e analisou a área. Computador, sinais de vida? Ao que o computador respondeu. Múltiplos sinais à frente. Charlotte analisou a estrutura à frente, mas nada que a princípio pudesse preocupá-lo. Ele caminhou pacificamente, suas botas esmagando a neve. Se tinha algum rastro do que estava procurando, então o mau tempo já havia encoberto. Encostou no paredão de rochas e havia uma substância assustadoramente vermelha nela. Joy não precisou de muito para encontrar o Yaft. Atravessou o vão estreito e depois de uma curta caminhada por entre as duas rochas divisórias da montanha, ele saiu no amplo espaço aberto e nevado. O bicho estava caído a alguns metros. Tinha o tamanho de um grande boi terrestre, mas as semelhanças terminavam aí. Era um felino branco com 6 patas fortes. Sua cauda também era rígida e terminava numa ponteira perigosa. Mas ele estava indiscutivelmente morto. Havia muito sangue seco na neve e suas entranhas tinham sido reviradas. Porcaria! Seja o que for que o tivesse matado, não deveria estar longe. Joy era um xenobiólogo. Estudava formas de vida alienígenas.
Se tinha uma coisa que tinha aprendido em todos esses anos era que em lugares insalubres comida nunca era desperdiçada. Ele se aproximou, ainda com Phaser em mãos, e disse para o animal morto: "Você me fez escalar muito." Ele deu a volta no enorme cadáver e olhou para os paredões laterais da montanha. Tinha quase certeza de que tinha sido uma enorme aranha-frag quem tinha feito aquele estrago. Não se iludia achando que estava sozinho. Usou o tricorder novamente. As inúmeras formas de vida que tinham se mostrado antes agora se resumiam a uma única mais à frente. Ele seguiu com o phaser em punho, sempre atento a qualquer coisa que viesse pelas paredes laterais. Olhou para mais adiante e viu que o paredão de rochas não era infinito. Na verdade, ele se deslocava mais para as laterais da montanha e deixava um amplo espaço mais aberto a alguns metros. Joy não queria ficar perto de onde achava que aquela aranha estava escondida, então caminhou atentamente para o vale mais abaixo. Se espremeu pela rocha e por divisórias grandes de pedras até encontrar uma abertura para o espaço amplo mais à frente. Encontrou uma abertura decente e se arrastou por ela até conseguir espaço e chegar à borda de um vale amplo. Havia, a meio quilômetro à frente, uma decente junção de árvores de folhas verdes, e à frente delas um lago relativamente calmo de águas gélidas formadas pela neve. Havia um casebre na beira do lago, um casebre de tamanho considerável e com um telhado triangular, com um pier cujas pernas estavam dentro da água congelada. Charlotte pensou ter visto uma silhueta na porta da frente, mas não teve certeza exatamente. Ele desceu pela neve, com os pés afundando enquanto ele continuava seguindo com dificuldade. Dentro do capuz de seu casaco e embaixo da touca protetora que ele usava, seu headphone esquentava seus ouvidos e sua cabeça. Chegou à esteira do casebre. De perto era ainda maior do que ele tinha pensado, provavelmente feito com madeira da floresta lateral. A varanda era limpa à moda havaliana, a entrada não tinha porta. Era protegida por um tecido de couro grosso, provavelmente de origem animal. De lá de dentro vinha um cheiro quente e ácido. Charlotte não fez questão de bater ou chamar. Ele caminhou tranquilamente, empurrando o tecido para o lado. O interior era espaçoso e bastante cheio de coisas que se conseguem no campo. Móveis de madeira e almofadas feitas de couro. Haviam peles de animais presas nas traves do teto e no meio do lugar havia uma abertura circular no piso amadeirado. Nela, várias rochas ovais formando um círculo onde o interior estava preenchido com gramíneas incandescentes. Acima de tudo isso, um panelão oval com água fervendo e algo que pareciam ervas. Joy puxou o tricorder e analisou o conteúdo. Havia uma quantidade bem grande de compostos orgânicos formados por muito sódio. Ele fechou o tricorder e reparou também que ali dentro era muito escuro. Quase não haviam janelas, então o lugar era bastante quente e abafado. Estavam numa montanha alta, então parecia que tudo foi projetado para se manter o calor concentrado do lado de dentro. Charlotte esticou a mão e abaixou o capuz, tirando os óculos e abaixando também o lenço que usava para cobrir a boca e o nariz enrugado de bajoriano. Seus olhos eram escuros e seu cabelo também, e estes estavam amassados por um headphone branco e quadrado que cobria as duas orelhas e formava um arco em sua cabeça. Ele caminhou pelo lugar e andou até próximo de uma cadeira. Desabotoou os grampos da mochila e a deixou em cima, mas mal tinha pensado se deveria se sentar quando houve um barulho de madeira estalando e se virou para ver uma nova figura chegar. Fiquei pensando, disse a mulher com uma voz cansada. Quanto tempo levaria para você vir até aqui? Charlotte analisou bem. Era uma valiana. Tinha cabelos louros e em sua testa haviam duas projeções ósseas finas emergindo de cada lado do osso occipital. Ela tinha uma aparência mais velha, lá pelos seus 40 anos. Tinha um corpo cheio e pequenos pontos azulados na pele, que eram característicos do envelhecimento na raça. Usava um vestido grosso de peles com mangas e protetor para o pescoço. Apesar de tudo que notou, Charlotte percebeu que ela tinha certa beleza, graça e desenvoltura. Caminhava com um andar ritmado e seu cheiro chegava até ele. Era doce ao mascarado. Quando ela olhou, Charlotte a comparou com alguém que ele já tinha conhecido há muito tempo. Quase ninguém nunca vem aqui, argumentou a mulher. Você é o primeiro, em meses.
Ele balançou a cabeça. E isso surpreende você? A mulher colocou um pedaço de carne dentro da panela fervente. Na realidade, não. Eu sabia que você iria subir aqui. Só não esperava que viesse tão cedo. Ele piscou. Fui obrigado. A mulher sorriu, parecendo triste. Claro. Quer se sentar? Ele a considerou educada e preferiu se sentar realmente. Se encostou numa cadeira, mas sem tirar os olhos dela. Como eu posso te chamar? A mulher pareceu interessada na pergunta. Não sei. Nunca tive um nome. Na verdade, e ela ficou ereta diante da panela. Na verdade, tive vários. Nunca gostei de nenhum. Nenhum faz jus aos meus olhos. Charlotte riu. Olha, não sou bem o que você esperava? Joy não soube o que responder. Apoiou o phaser no colo e isso não passou despercebido por ela, que riu. Podia guardar essa coisa. Está entre nós. Prefiro manter. Ela sorriu novamente, parecendo outra vez decepcionada. Pode me chamar de Marie. Esse com certeza não é seu nome. Pode ser, se quiser. Pode me chamar de monstro também. É o que eu mais me lembro. A falsa Marie pegou uma cumbuca numa prateleira atrás e a mergulhou no conteúdo do caldeirão, bebendo e fechando os olhos por alguns instantes antes de guardar a peça novamente. Sabe, disse ela, limpando as mãos no vestido. É incrível o que dá para se cozinhar usando os yafts. Dão de tudo. De couro, a gordura, a carne e ossos para se construir cadeiras. Dão muito mais coisas do que as cabras que os aldeões lá de baixo usam. O homem balançou a cabeça. Nunca comi yafts. Dizem que a carne é muito salgada. E os aldeões não saberiam pegá-los. Se matariam se tentassem. Charlotte colocou o peso sobre uma perna. Foi você quem matou aquele na entrada do vale? Ela negou. Eu não seria tão selvagem assim. Foi a aranha Frag. Charlotte? Você tem coragem de morar tão perto de uma. Ela não é má. É um animal como qualquer outro. Além do mais, como eu disse, ninguém nunca vem aqui. Se vem, usam a estrada da montanha. Você veio por lá? Ele balançou a cabeça. Escalei o paredão. É um rapaz bem corajoso. Aquela queda é mortal. Por que não usou um transporte? A sílica na neve atrapalha. E o meu equipamento de campo não é mais funcional. Ela deu risada e se virou, mexendo em alguns baús e tirando uma garrafa escura. Conhaque sauriano? Ele negou com a cabeça. Não bebo em serviço. E você está de serviço? Charlotte sorriu para a mulher e ela suspirou, se sentando à frente dele e continuando. Às vezes me esqueço como vocês são subjetivos. Já conheci ao todo mais de uma centena de humanoides e todos parecem iguais. Eu pareço igual aos outros? Ela riu, um de seus dentes era escuro. Não sei. Essa coisa na sua cabeça atrapalha a interpretação. Charlotte passou a mão no fone. Sem ele, não estaríamos tendo essa conversa. Mais riso da parte dela, e Charlotte percebeu o quanto ela conseguia ser encantadora. Mesmo com o fone, ela ainda conseguia sutilmente influenciá-lo. Não, disse a mulher. Você é diferente. Você não é um caçador ou escravista, é? Ele negou com a cabeça antes de dizer. Sou um pesquisador. Marie pareceu impressionada. Bacana. E o que você está pesquisando? Charlotte segurou o phaser com mais firmeza. Você, senhorita. Ela bebeu o conhaque. Por que subiu até aqui? Para oferecer minha ajuda. A mulher pareceu considerar. Acha que eu preciso da sua ajuda? Acho que vai estar melhor com ela. Mais um gole no conhaque e a mulher o fixou com um olhar interessado. Qual a outra opção? Podemos explorar isso juntos, não é? Você disse que estava esperando o momento que eu viria até aqui? Ela deu uma risada sarcástica. Você é um rapaz realmente muito interessante, mas é um indivíduo muito jovem, num mundo muito velho. Eu estou aquém de qualquer ajuda.
Eu discordo. Discorda do meu próprio conhecimento que eu tenho sobre mim mesma? Acha que sabe mais do que eu preciso, do que eu mesma sei? Charlotte assentiu. Acho. A mulher suspirou. Você não me parecia tão arrogante há alguns minutos. Nunca foi um traço humanoide que eu cultivei ou apreciei. Faz toda a minha cordialidade parecer perda de tempo. Ele ficou em silêncio enquanto ela concluía. Veio aqui me matar? Não é o que eu quero. Mas vai, se precisar, não é? Ele piscou. Você me obrigou a vir aqui quando matou o rapaz lá embaixo. Desta vez ela riu, mas sua risada foi a mais sincera até aqui. Apoiou a taça em frente ao rosto. Não me arrependo. Fiz o que precisava fazer. Bebeu um gole do conhaque. Já sentiu fome, Charlotte? E ele registrou o uso de seu nome. Já. Não, não sentiu. Não estou falando de estar com fome ao voltar para casa depois de um dia longo de trabalho, nem de acordar à noite de estômago vazio. Estou falando de fome de verdade. Fome que faz seu estômago doer. Fome que te deixa tão desesperado que qualquer outra coisa some da sua mente. Quando a única coisa que sobra na sua garganta é o gosto ruim que vem do estômago vazio e cada fibra do seu corpo implora por comida. Quando você descobre o que é a fome, faz qualquer coisa para não sentir isso de novo. Você podia ter pedido minha ajuda. Já ouvi isso antes. Não de mim. Ela riu. E o que você pode fazer por mim, Charlotte? Me alimentar como se eu fosse um bicho de estimação? Me transformar na sua companheira? Me mandar para uma reserva da Federação Unida de Planetas onde eu vou ser prisioneira? Estudada por xenobiólogos pelo resto da minha vida? Ele apenas ficou em silêncio, pensando no que responder. Mas ela podia ler sua mente. Mesmo que seus fones interferissem em certo grau, ela ainda conseguia interpretá-lo. Você disse que eu podia pedir ajuda. Eu já fiz isso. Quando eu perdi meu companheiro para a loucura que a fome traz, quando eu perdi meus filhotes para o escorpião da areia, os andorianos apareceram e eu pedi ajuda, e eles descobriram o que eu era e quiseram me aprisionar. Quando eu tentei me misturar à federação, eu pedi ajuda para eles também. Eles nem sequer me escutaram. Me trancaram numa cela e falavam de mim como se eu nem estivesse lá. Agora ela estava chorando. Não emitia nenhum som, mas Charlotte via as lágrimas escorrerem de seus olhos azuis. Então, continuou ela, me perdoe se eu não acredito que você tenha interesse ou possa me ajudar. Joy respirou fundo. Não sou exterminador. Não vim aqui para isso. Não, não veio. Os dois ficaram em silêncio, se olhando olhos nos olhos. Os dela eram inacreditavelmente parecidos com os de Marie, e isso incomodava. Ela se mexeu tão rápido que Charlotte nem teve tempo de levantar a arma. Ela saltou da poltrona onde estava e agarrou seu pescoço. Ele sentiu ser arrancado do próprio assento e os dedos grossos dela tentando penetrar seu escudo corporal. Ela avançou com seu pescoço em mãos e colidiu com as costas dele contra a parede da cabana. Sua voz tremeu ao dizer: Você é um sujeito esperto, mas veio aqui para morrer. A arma de Charlotte tinha caído no chão e ele podia sentir a mão dela começando a fragmentar o escudo corporal. Ele nunca tinha sido projetado para uma luta. Joy acertou sua boca com um soco e ela virou o rosto. Seus olhos agora estavam vermelhos e fundos na face, e ela olhou com um semblante frio e sem nenhuma receptividade. Virou o braço e o arremessou pela sala. Ele bateu contra a parede lateral e escorregou por ela, caindo de borco no chão. O fone só não soltou de sua cabeça, pois era ligado magneticamente aos brincos circulares na orelha. Você, ela começou, veio de longe. Para quê? Por quê? Ele se levantou e procurou algo que pudesse defender. Havia uma cadeira virada aos seus pés. Ele agarrou e chutou uma de suas pernas, quebrando e fazendo um porrete. Usou toda a força que tinha e a golpeou na cabeça, mas ela mal sentiu. Sacudiu o rosto e quando Charlotte tentou golpeá-la de novo, ela segurou a madeira e o agarrou pelo casaco. Fracos! Vocês são fracos! Mas tem um império galáctico. Enquanto a Tiráxia é um mar de areia. Esqueletos de crianças mortas de fome sobre dunas e ruínas.
Ela o arremessou. Charlotte bateu contra a parede da cabana e rompeu a madeira, sendo arremessado na neve lá fora. Agora tinha anoitecido. Anoitecia rápido e repentinamente naquele planeta, como se a noite se formasse um eclipse. A neve era branca e a única iluminação era a que vinha de dentro da cabana. A súcubus saiu. Enquanto andava com tranquilidade, o seu corpo tremeu e ela se transmorfoseou. Agora não era mais uma mulher velha, e sim uma pessoa completamente diferente. Uma mulher humana jovem e baixa, com a pele branca, lábios cheios e vermelhos e olhos grandes e escuros. Tinha cabelos cacheados num penteado curto. Usava um macacão de serviço vermelho que apertava suas pernas, seu quadril redondo e sua cintura fina. Essa máquina na sua cabeça pode te proteger de mim, mas ela não é infalível. Você sabe. Quanto mais tempo perto de mim, menos ela funciona. Então agora eu posso ver claramente dentro de você o quanto essa fêmea era importante. Ele se ajoelhou na neve e se levantou. Você fala demais. Tentou socá-la, mas ela desviou e acertou um golpe na lateral de seu corpo, e depois mais um no seu peito. Charlotte respirou fundo e se não fosse seu escudo corporal, ele teria quebrado o externo. A súcubus tentou agarrar seu fone com as duas mãos e o escudo protegeu, mas mesmo assim ela insistiu e gritou, apertando as mãos na lateral de sua cabeça até o escudo falhar e ela segurar seu fone de cada lado. Charlotte sentiu a cabeça ser pressionada e o fone tremer, mas a criatura se sacudiu como se tivesse tomado um choque elétrico. Ele se aproveitou disso, mexeu na bolsa da perna e tirou o hipospray, erguendo o braço com rapidez e aplicando no pescoço exposto da criatura, que gritou e cambaleou. Charlotte observou sua camuflagem oscilar entre sua verdadeira forma e a de Marie, alternando para a da camponesa. O que você fez comigo? Ela gritou enquanto tentava manter a coesão de sua aparência, mas sem sucesso. Seus olhos eram vermelhos vivos e eles o encaravam com ódio e fúria. É um composto feito de veneno de mandágora e daniana. Derruba um rinoceronte terrestre em menos de 1 minuto. Mas você é mais forte que isso. Não vai te matar, mas vai te segurar por um tempo. Ela caiu ajoelhada e gritou novamente. Charlotte guardou o hipospray e se agachou, a ajudando a se levantar e apoiando seu ombro nela, enquanto ambos caminharam de volta aos tropeços para dentro da cabana. A colocou sentada numa cadeira e a deixou lá, com os braços sobre as pernas. Fez questão de deixá-la afastada do buraco na parede para o vento gelado não a atingir, e depois que já tinha certificado de que estavam realmente sozinhos, sentou-se à frente dela de novo, com a arma no colo. Você não me deixou escolha. Os Valianos teriam vindo aqui e morrido para matar você. Ou você teria sido morta por eles. Ela riu. O riso dela, junto à face de Marie, não combinavam. Marie não ria daquele jeito. Teriam. Mas você os poupou disso. Charlotte suspirou. Você me obrigou. Obriguei, não é, Sr. Charlotte? Eu jamais seria um bicho de estimação para sua federação. Mas, de certo modo, eu sempre esperei algo assim. Um caçador. Não é isso que eu sou. O monstro riu. Não. Você é tão assassino quanto todos que já me perseguiram. Está aí, na sua cabeça. Eu posso ver tão claramente como meu reflexo na água do lago. Suspirou fundo. Me faça um favor. Acabe logo com isso. Não quero te matar. Não importa. Estou cansada desse universo frio. Me deixe descansar aos pés de Livana, onde eu posso sonhar com as cidades douradas da minha infância e segurar a mão dos meus filhos. Charlotte e ela se olharam profundamente. Ela então desfez a camuflagem de Mary e assumiu sua verdadeira aparência. Tinha o corpo cheio de pelos brancos e grossos, com as mãos em dedos com ventosas e os olhos vermelhos ocultos em órbitas profundas. Sua boca era um círculo com presas e o som de sua respiração era pesado e lento. Ela se levantou com dificuldade e com passos duros devido ao veneno. Caminhou na direção dele e Charlotte se levantou também, sacando o phaser e disparando 2 vezes contra ela. Lá fora, a cabana se iluminou com a luz do disparo. Ela caiu para trás, morta, e a luz dos seus olhos se apagou, como se ela tivesse órbitas vazias.
Charlotte guardou Phaser. Não precisava de tricorder para saber que ela de fato tinha morrido. Se agachou perto do corpo e encostou a mão em sua testa, sentindo sua temperatura ir embora rapidamente. Que sua deusa, Livana, a proteja em suas asas, aonde quer que você esteja. Ele ainda ficou um tempo agachado antes de se levantar e gemer de dor. Mesmo com o escudo de proteção física, os golpes dela com certeza tinham provocado escoriações pelo seu corpo todo. Parou de gemer de dor quando ouviu um barulho. Um som fraco e fino que parecia vir de perto. Ele caminhou pela cabana, contornando o corpo procurando o som. Havia um quarto adjacente nos fundos. Lá ele achou várias coisas interessantes. Uma espécie de cama circular feita com cordas, um pequeno altar com um totem de uma figura de asas e 3 potes anexos às paredes. Pareciam estar cheios até a tampa de sal. Porém o barulho vinha da cama de cordas. Do meio dela havia um filhote de Yaft. Tinha pelo branco manchado e olhos amarelos. Sua cauda ainda não tinha uma ponteira e se terminava num pompom. Ele não pareceu ter medo de Charlotte. Apenas ficou lá observando até Joy se agachar e pegá-lo nos braços. Essa montanha é realmente muito fria, não é? E ficou de pé, no meio da cabana. Diário de Charlotte. Data estelar 301991.2. Fazem 8 meses que estou morando na estação de pesquisa de Valiant 3. Tenho que admitir que eu fiquei muito animado ao vir para cá. Mas depois desses 8 meses, talvez eu considere que me empolguei demais. Não há muito a se fazer aqui, embora haja muito a se pesquisar. Valiant é um mundo rural que pouquíssimas raças têm interesse. E por isso tem vivido relativamente em paz. O povo daqui, os valianos, são bastante esforçados e mesmo que entendam os contextos de vida alienígena da Federação, não parecem se importar de verdade com isso. Eles se preocupam muito mais com as suas plantações do que com os visitantes das estrelas. E isso ajuda o meu trabalho. Não se importam comigo desde que eu não atrapalhe a rotina deles. Os valianos em si são humanoides bípedes bastante curiosos. São muito parecidos com humanos ou bajorianos, mas as cores de seus cabelos variam. Os homens costumam ter cabelos brancos ou cinzas escuros. Já as fêmeas são em sua grande maioria loiras. Algumas poucas delas são ruivas. Os valianos em si são bem ritualísticos. Acreditam numa deusa de cabelos vermelhos. Não existem muitos deles e nem tem um governo planetário coeso. Quase o planeta inteiro se divide em pequenos e pacíficos vilarejos rurais com governos locais patriarcas. Eles não se incomodam muito comigo. Me consideram curioso e divertido. Eu às vezes ofereço ajuda médica. Não quebro a primeira diretriz. Os Klingons já fizeram isso há séculos. Eu lhes ofereço grãos e conhecimento. Eles me chamam de Empolor. Na sua língua antiga significa Homem das Estrelas. O que pude aprender deles nesses meses todos é que têm uma expectativa de vida de uns 120 anos. Os adultos são tanto quanto fechados, mas os jovens, depois da puberdade, que para eles chega ao que seria considerado os 20 anos terrestres, são sexualmente violentos e agressivos. Confesso que já me escondi das irmãs Torrini mais vezes do que eu achava que teria de fazer e que sou muito agradecido que o leiteiro, o Sr. Major, finalmente arrumou um casamento para sua filha. Ele parou e riu, recomeçando. No fim das contas, são boas pessoas. Fico feliz da sua simplicidade. Longe das batalhas de naves e do que existe lá fora, eles não têm nada que possa importar a nenhum Romulano, ou Klingon, ou Cardassiano, ou Borg ou Domínio. O pôr do sol daqui é azul anil, dura 36 segundos e é o seu momento sagrado do dia, onde eles param de trabalhar e sentam em frente às suas casas, olhando a luz na linha do horizonte. Fez uma pausa e tomou um longo gole de sua cerveja. Já a vida selvagem aqui é outra história. Como eu aprendi a duras penas, muito do que existe em Valiant parece gostar de comer carne. Isso pode explicar porque tem tão poucos valianos e tão espalhados. Eu tenho aprendido muito com as histórias que eles contam. Parece que já existiram predadores maiores e que foram extintos há muito tempo, tal qual os dinossauros na Terra. Ando pensando em vasculhar as montanhas, quem sabe eu ache ossos ou coisas assim. O filhote pulou em seu colo, e Joy passou a mão em sua cabeça. Tenho estudado a sociedade valiana. Como eu disse antes, oferecido serviços médicos a eles. Alguns aceitam. É uma boa oportunidade para aprender mais. Tenho também estudado as cabras gigantes que eles criam. O Yelf tem me ajudado muito nisso nos últimos dias. Acho que ele pensa que eu sou a mãe dele. Em resumo, não há muito o que se fazer aqui.
Às vezes, quando existem tempestades, elas duram dias, como agora elas me obrigam a ficar fora do trabalho de campo. Nesses dias não há muito o que fazer, exceto ler relatórios que o corpo científico da frota manda. Às vezes, algum conhecido me chama no subespaço, mas isso é muito raro. Tal qual também é raro a frota me encaminhar demandas. Na verdade, a última chamada que eu recebi do almirante Carratar foi há quase 5 meses atrás. Aparentemente, estou aqui para ser esquecido. Ele parou de falar e engoliu em seco. Há 6 dias... Bom, recebi um recado pelo subespaço. Marie se casou em Diana 5. Recebi as fotos do casamento e ele é um killer de quase 2 metros. Com certeza vão ser muito felizes juntos. Joy ficou sem ter o que falar por segundos. Olhou para a tela à frente de si e depois só pôde concluir. Bom, essas são minhas considerações quinzenais. Vou voltar com mais novidades à medida que elas acontecerem. Ele desativou o computador e respirou fundo, se voltando para o filhote. Quer comer alguma coisa? A estação de pesquisa de Valiant 3 era um prédio de forma cilíndrica que ficava no alto de uma colina. Tinha sido construído há quase 200 anos durante a Guerra da Federação com os Klingons. Tinha, a princípio, sido um posto de abastecimento, mas foi abandonado com o tempo e transformado em estação de pesquisa. Dizer que ninguém vinha ali era um eufemismo. Joe acreditava que era seu único ocupante em quase uma década. Sendo assim, ele não se sentiu receoso de transformar todo o quinto andar em seus aposentos pessoais. Às vezes ficava encostado na janela, lendo livros e relatórios antigos. Quando se cansava, ia até o depósito, onde tinha construído para si mesmo uma cesta de basquete, e ficava tentando acertar. A base era velha, então ele não tinha um holodeck funcional. Embora tivesse um sintetizador de comida, tinha montado para si mesmo uma cozinha improvisada com gás que ele produzia utilizando esterco animal. Gostava de cozinhar e tinha aprendido a fazer sorvete. A outra coisa que ele gostava de fazer era escutar música. Uma coisa que era bastante restrita em naves da Federação. A maioria dos humanos gostava apenas de grandes clássicos musicais e eruditos. E a Joy era diferente. Era isso que ele estava fazendo naquela manhã. 3 dias após retornar da montanha, no seu fone de ouvido estava tocando um cantor da terra que há séculos tinha se chamado Bon Jovi. "Canta comigo!" gritou ele para o filhote que estava deitado numa almofada ao lado. O som de seu fone repetidamente cessou e o computador disse: Tentativa de transporte não autorizado para instalações. "Computador, especifique!" Tentativa de transporte não autorizado para instalações. Charlotte grunhiu. "Um dia eu ainda vou desmontar esse computador." Suspirou. "Computador, de onde vem a tentativa de transporte?" Tentativa de transporte de nave em espaço orbital. Mensagem recebida. Ele deixou a tigela de sorvete sobre a mesa e caminhou tranquilamente para o elevador. Comando. Desceu 2 andares para a sala de comando principal. Assim como cada andar, essa tinha um formato circular e não tinha divisórias. Ali ficava o computador central e o transporte. Ativar comunicação. Imediatamente o ruído de estática encheu a sala e uma voz indiscutivelmente feminina disse: "Estação em solo, aqui é a nave da Federação, Pandora. Estamos tentando transportar uma delegação a bordo, mas há interferência no seu transporte." Joy mordeu a bochecha por dentro. "Pandora, aqui é solo. Essa é uma estação de pesquisa velha e caindo aos pedaços. Não recebemos muitos visitantes. Informe o objetivo da sua presença." "O objetivo já foi encaminhado pelo subespaço há 7 dias. Se você está gerando essa interrupção no transporte, cesse-a para receber a delegação. É uma ordem." Joy coçou a junção dos olhos. "Computador, desligar acréscimo Charlotte 654239. Sistema de trava de transporte infraorbital desativado. Segundos depois, a plataforma de transporte brilhou e houve um facho de luz. Quem apareceu foi uma mulher, alta, magra, com cabelos em formato de tigela, orelhas pontudas e sobrancelhas retas, e a pele com um tom levemente amarelado. "Senhor Charlotte?" disse ela num tom sério e bastante desaprovador. Ele se adiantou sorrindo. "O próprio. Tenente Comandante Nidal, da USS Pandora. Pela sua recepção, eu creio que não leu nossos insistentes envios pelo subespaço." Joy ergueu os braços e sorriu. "Eu estava fazendo pesquisa de campo." "Claro que estava. Já que aparentemente essa conversa vai levar algum tempo, poderia ter ao menos a cordialidade de me oferecer uma bebida?" Ele ficou impressionado. "Um vulcano que bebe em serviço? Vamos fazer óperas disso."
Sou vulcana, não abstêmia. Além do mais, é lógico supor que você não vai querer saber a razão da minha visita aqui, de pé. Ela era bastante ríspida com as palavras, mas seu semblante permanecia inalterado, como um bom vulcano. Certo. Ele fez sinal com a mão e ela saiu da plataforma, indo até o elevador. Ambos ascenderam até os aposentos superiores e Joy pegou uma garrafa de uísque que guardava no armário. Ele encheu um grande copo para ela, que se sentou em uma cadeira, enquanto analisava tudo em volta. Desorganização, alteração inapropriada do espaço da federação, uso ilegal de bloqueador de transporte. Ela olhou para o filhote, que a encarava com curiosidade. Criação de espécime não autorizada. Charlotte riu. Se você ficar aqui listando o que tem de errado nesse mausoléu, nós vamos passar a tarde toda. A Vulcano analisou com serenidade e depois de dar um gole na bebida, disse: Sabe o problema da lógica absoluta, Sr. Charlotte? Ela não dá espaço para interpretação. Sr. Charlotte, eu vou ser bem sincera. Eu não queria estar aqui e não acredito que seja a melhor opção para a missão que eu tenho. Contudo, minha capitã está sem tempo hábil e o senhor parece ser exageradamente proeminente enchendo biologia, arqueologia e antropologia. É, a meu ver, a opção mais lógica para a missão da Pandora nesse momento. Ele balançou a cabeça. Eu também pratico boxe e toco o violino muito bem, mas se você está aqui, já leu os relatórios da Destoroia. Já sim. De qualquer modo, ela apoiou o copo na mesa. O que você sabe a respeito dos Miscoanos? Joy ficou um tanto quanto surpreso. Miscoanos? Bom, fiz parte dos meus estudos para a Academia da Frota lá. São humanoides desenvolvidos. Tem adaptação para calor extremo. Que tem eles? Ela pensou por alguns segundos e disse: Há algumas semanas, um cargueiro miscoano, a Verbra, estava voltando de negociações do espaço Ferengue. Se você conhece os miscoanos, sabe que tem uma tendência um tanto quanto exagerada ao que se trata em levar pensamentos de ascensão ao seu povo. Isso se provou correto quando eles anunciaram em todas as faixas de comunicação que haviam encontrado um artefato alienígena desconhecido. Joyce suspirou. Deixou adivinhar. Alguém tentou roubá-lo. Mais fácil teria sido. 3 dias depois das primeiras transmissões, eles pararam de responder. Não encaminharam nenhuma mensagem no subespaço. Toda a comunicação foi cortada e a nave se perdeu em algum lugar do cinturão de Betazed. Joy calculou mentalmente o que isso podia significar e sua primeira pergunta foi: Naves miscoanas não são tão avançadas e nem somem do nada. Podem ter sido sequestrados. Isso é trabalho para a segurança da frota, não é não? Nidal balançou a cabeça. Seria assim, porém a base da frota Betazed captou um pico de energia que pode ser uma fraca tentativa de comunicação. Tem os padrões dos miscoanos, mas há algo nessa chamada que é bastante incomum. Padrões de comunicação que não estão alinhados com os registros da frota estelar. Também não sou especialista em comunicações. Não espero que seja. Já temos uma oficial de comunicações a bordo da Pandora. Mas os miscoanos são um povo exageradamente orgulhoso, além da sua necessidade em vista do seu modo de vida. Mas, uma vez que a frota entrou em contato com o governo deles, se sentem mais à vontade com alguém que já tenha posteriormente gozado de sua boa-fé. Você fez o Piar, ritual de ingressar numa família e aprender seus costumes. A lista para essa missão envolvia outros 7 membros da frota, a qual, voltando para o início, você é a opção mais lógica. Ele suspirou, ajeitou seus grandes fones de ouvido e olhou nos olhos da Vulcana. Escuta, senhorita Nidal, se você leu os arquivos da Destoroia, sabe que eu fui mandado para cá como forma de punição. Eu fico surpreso que a frota queira reconsiderar, mas ela o interrompeu. Eu li os arquivos e você mesmo optou por vir para cá. A frota teve participação mínima nessa decisão. Ela terminou sua bebida. Sendo sincera, Sr. Charlotte, sua presença é meramente uma necessidade básica. Se for, irá como consultor e oficial de ciências temporário. Depois, se quiser, pode voltar para cá e ficar idoso. Mas me permita usar um coloquialismo humano. Está num planeta muito distante, longe da frota, e o senhor é relativamente jovem. Se a Pandora se for e o senhor não estiver dentro dela, a missão será concluída, mas nenhuma outra nave prestará o favor de lhe colocar esta oportunidade. Aceitar esta missão é, a meu ver, a opção mais lógica. Joy observou por instantes e depois apenas sorriu. A Vulcana continuou séria como sempre e só disse: Para sua sorte, tem um tempo considerável para tomar a decisão. A Pandora ficará em órbita por 48 horas para reparos leves. Ela se levantou. Acho que era tudo que eu tinha para lhe oferecer.
Mais informações, caso queira aceitar, serão dadas numa reunião a bordo. Ele assentiu e decidiu fazer uma graça. Talvez vida longa e próspera? Nidal apenas manteve seu semblante indecifrável e disse: Nessa situação, Sr. Charlotte, vida longa é uma variável, próspera, nem tanto. E ela se foi. Joy tinha nascido com uma doença chamada mal de Roth. Era uma patologia que afetava 1 em 1 milhão. E ele tinha sido sortudo. Tinha nascido sem nenhum órgão auditivo. Sequer possuía os ossos do ouvido. Não era algo que pudesse ser resolvido em laboratório. Embora a medicina da Federação fosse tão avançada e reparar um órgão pudesse ser feito em minutos, qualquer tentativa de recriar um sistema auditivo para ele resultava em fracasso, uma vez que seu corpo rejeitava. Com isso, só lhe restava usar grandes fones de ouvido que transformavam todo o som recebido em sinais que podiam ser entendidos pelo seu cérebro. Como nunca tinha escutado sem eles, não podia dizer se ouvia ou não como outros seres vivos, mas pelo que já tinha conversado com inúmeras pessoas não havia diferença. O único incômodo que tinha era para dormir, pois por alguma razão eles tinham a tendência a parecerem mais apertados em volta da cabeça quando estava deitado. Por isso, aquela noite, ele ficava virando de um lado para o outro na cama. Lá em cima, em órbita, a Pandora passava por manutenção e em breve poderia ir embora. A chuva castigava o planeta lá fora e Júnior, pois era o único nome que ele tinha pensado em dar para o filhote, estava dormindo na beirada da cama. Joyce se virou e piscou para o teto. Não escutava nenhum único apito do ambiente. Quando tirava aqueles fones, o mundo todo desaparecia. Se lembrava de, no começo da juventude, quando tinha dificuldades para acordar. Seu relógio biológico às vezes falhava e ele se atrasava para quase tudo. Foi só um amigo da frota, um meio Klingon chamado Yaref, que modificou os fones para emitirem uma luz de emergência que reagia com o seu organismo e despertava. Pensou nele. Pensou em Yaref e sentou-se na cama, colocando o fone e indo até seu próprio console pessoal. Computador. Localização atual de Yaref Bárbara. Yaref Bárbara está postada atualmente em Utopia Planitia como projetista de naves modelo Galaxy. Joy pensou por um momento. Abra um canal subespacial para Utopia Planícia e contacte o oficial Yaref Katakar Bárbara. Aviso. Devido à distância e tempo, um canal subespacial pode levar horas consideráveis para se estabelecer. E ele esperou. Mas não esperou muito, afinal. Cerca de 15 minutos depois, tempo em que ele sintetizou um pote de macarrão, a cara barbuda de Yaref apareceu na tela. Oh, olha só quem eu encontrei aqui! Orelha de lata! Joy odiava esse apelido. Boa noite, tenente. Yaref riu. Nossa! Joy Charlotte! Nem estou acreditando. Faz o quê? 10 anos desde a vez que nos vimos por último? Quase. Em que buraco do espaço você se enfiou, garoto? Joy riu. Valiant 3. Valiant 3! Meu Deus, Joy. Como foi parar aí? Charlotte ainda sorriu mais para ele. Eu me faço essa pergunta todos os dias, Yaref. E Yaref riu junto, mas seus olhos demonstraram outra coisa. Joy sempre tinha achado que os olhos dele eram mais gentis do que qualquer Klingon no universo. Ele em si era mais gentil e uma pessoa melhor do que qualquer Klingon. Todos ficamos preocupados com você depois daquele incidente com a Destoroia. O grande Mike até hoje me pergunta de você quando nos vemos aqui em Marte. Ambos deram risada juntos. Isso aí que você está usando é um pijama? É o novo padrão de uniforme da Frota Estelar? Charlotte suspirou. Não, é que... Ele pensou um pouco e disse. É de madrugada aqui. Não consigo dormir. Talvez eu tenha passado os últimos meses apenas sozinho demais. Foi a vez de Bárbara. Eu soube que Marie se casou. O marido dela é enorme. Joy começou a rir sem parar e Aref o acompanhou. Juntos ambos ficaram assim durante um tempo bastante longo até Charlotte secar as lágrimas dos olhos e dizer. A Pandora está em órbita. Quero que eu vá com eles. Bárbara assentiu. Me chamou para pedir minha opinião? Chamei porque... Charlotte parou. Mexeu o garfo na tigela de macarrão e foi Bárbara quem continuou.
Está com medo de ir numa nave de novo? Joy umedeceu os lábios. Talvez. Sim, às vezes ainda sonho com a Destoroyah. Ter pesadelos é a chave, não é? É. Mas aquilo não foi sua culpa, Joy. Você fez o que podia. Salvou todas as crianças daquela nave. E deixei os outros morrerem. Você não é perfeito. Lembra na academia? Como era o nome daquela vulcana que você vivia atrás mesmo? Befall. Befall. Se lembra de quando ela finalmente aceitou jantar com você? O tamanho do desastre que foi? Bárbara, eu tento não lembrar. Exatamente. Mas você foi mesmo assim. E o irmão dela pegou vocês. Yaref, eu não queria lembrar dos detalhes. Eu lembro. Mas o que eu quero te dizer é que você sabia que ele seguiria vocês. Mas você foi mesmo assim. Burrice? Talvez. Mas eu tenho outra ideia sobre isso. Qual? Que você é muito mais corajoso do que acredita que é. E não só corajoso como um herói. Tipo Picard, Riker ou Kirk. Você não é uma lenda. Você é corajoso e tem um bom coração. E é por isso que você é meu amigo. Joy não gostaria que Bárbara tivesse visto isso, mas seus olhos se encheram de lágrimas. Sempre é bom falar com você, velho amigo. Yaref sorriu amigavelmente. Também sempre é bom falar com você, Charlotte. Quando sua missão acabar, venha me visitar. Lilandra vai adorar te conhecer. O ovo que ela botou está quase chocando. Vai ser bom que ela receba visitas. Joy se curvou. Kaplar. Yaref Bárbara. E o amigo sorriu. Kaplar. Joy Charlotte. Que a coragem de Kaylis esteja com você. Segundos depois a tela se escureceu e a comunicação foi encerrada. Júnior saltou da cama para o colo de Charlotte, que disse: Parece que você foi promovido a alferes. O bicho apenas deitou em seu colo e seus olhos esquadrinharam. Computador, abre o canal para Pandora. Canal aberto. Pandora, aqui é o Tenente Comandante Joy Charlotte. Mudei de ideia. Prepare-se para minha chegada em 6 horas. Vou precisar de um laboratório e de um deck de carga para equipamento de pesquisa. Houve um segundo para a resposta. Tenente Charlotte, aqui é Pandora. Poderia repetir? É, garota. Vai por mim. Eu tenho um bocado de equipamento para subir. Charlotte desliga. E ele suspirou por último. Então, vamos lá.